Olá! Você vai chegar aqui, Xalô? Cheguei. Chegou. Tudo bom, Xalô? Tudo bom, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende, né, Xalô? Nós estamos começando mais uma hora do chá do projeto Laços Amarelos, né? Que a gente já explicou semana passada. Semana retrasada. Tô desmemoriado, normal. E nós estamos recebendo uma pessoa muito querida que a gente não via há muitos anos, mas que a gente... Não, aí vai entregar a idade. A Érica Cristina Ferreira, que é assistente social. Olha só, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer recebê-la, viu? O prazer é meu. A gente ficou muito feliz que você aceitou o convite, né, Sim, Xalô? ela veio de São José do Rio Preto especialmente para a nossa entrevista. Tá? E hoje, gente, teve E é Catanduvense. É Catanduvense. Na Gema ou não? Não Nasceu? assim, sertãozinho. Que rodou. A gente conhecia e não lembrava de sertãozinho. Só nasci também, só nasci. Só nasceu lá e já veio para cá cá, direto. já. Olha só. E é o seguinte, nós estamos comemorando hoje uma data que não é especificamente uma data brasileira, porque hoje, lá nos Estados Unidos, é Dia Mundial da Pessoa Idosa. Isso, Xalô. Aí o que nós pensamos? No dia 26 de julho passado foi Dia dos Avós. Vamos unir as coisas. Isso. E no dia 1º de outubro é Dia do Idoso no Brasil. Então, essa data aqui está mais ou menos no meio. Como a gente não sabe se vai chegar até 1º de outubro, né? Porque na E nossa outra idade... coisa, Xalô, nós somos idosos, é bom a gente falar das coisas que nos envolvem. E pode ser que dia 1º de outubro a gente não esteja mais aqui, né? Ai, Xalô, Então a gente vai comemorar hoje e nós trouxemos uma pessoa especialista nisso e em muitas outras coisas ela vai falar sobre isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tomou seu café? Também, tá acabando um pouquinho. Gente, fica à vontade. Ó, se inscreve aí, viu? Agora aqui no Laços Amarelos a gente não toma só o chá. Tem cafezinho. Tem café, tem água, um monte de coisa. Vamos lá, Xalô. Érica, obrigado de novo. E me fala uma coisa. Então você veio para Catanduva beber? Não. Praticamente, minha mãe conta, né, segundo ela, que eu só nasci em Sertãozinho. Depois ali de um ano, né, já de nascida, quase 2 anos, nós viemos pra Catanduva. E aí você teve a sua infância toda Toda em Toda em Catanduva. Catanduva. Toda em Catanduva. Meu chão da infância foi aqui. de brincar na rua. Brincar Como na que rua. era a sua infância? Olha, eu tive uma infância um pouco difícil, né? Mas lembro de muitos momentos gostosos também, sabe? Minha mãe sempre foi uma pessoa assim de deixar a gente muita vontade. Então eu e meu irmão, né, brincávamos na rua, em casa também, brigávamos bastante, né? Coisa de irmão. Coisa de irmão, né? Coisa de irmão. Mas tem vários momentos muito bons. E coisas difíceis financeiras? Financeiras, né? Minha mãe é separada do meu pai. Sim. Então tem aquela questão da mãe solo, né? Certo. E depois ela conheceu meu padrasto, mas ainda assim, muito difícil a vida. E né? você Sim. começou a trabalhar cedo? Comecei com a minha mãe. Minha mãe era empregada doméstica e ela me levava com ela no trabalho. Então ali eu começava junto de babá e ela empregada. Entendi. Então, uns 12 anos, né, que não é uma idade apropriada, mas Mas era uma Mas era época uma- diferente, E uma né? Não necessidade. deixou de ir à escola, né? Tanto que chegou onde está. E por outro né? lado, Érica, isso te deu uma consciência, uma maturidade sim. que a gente descobriu quando a gente conheceu. Você lembra que ano que foi aquilo? Olha, eu não lembro. Faz tempo, né? Que ela fazia aula de teatro. E naquela época a gente já percebeu a sua maturidade, a sua liderança, né? Que você tinha com os outros jovens. Então era uma moça diferenciada, não é, Sim. gente? E quando surgiu assim para você o interesse por ser assistente social? É uma área- diferente demais, É uma né? área muito Como bonita, que né? foi? Na verdade, a igreja, nesse processo, me ajudou muito. Eu não entendia o que era o serviço social na época, né? Mas ali na igreja eu já desempenhava algumas funções que caminhava para isso, Sim. né? E eu vi alguns colegas ali já buscando estudar e eu não conseguia. Minha família não ia conseguir me dar um estudo ali na época, né? E eu falei, eu vou fazer faculdade, eu não sabia o quê. Tá. E eu falei, preciso de algo que me aproxima mais do que eu faço na igreja. E aí onde eu encontrei o serviço social, que depois é uma outra, né, uma outra lógica, mas foi a partir daí que eu comecei, despertou então fazer a faculdade. É serviço social. Serviço fala. social. Serviço Falei social. errado, eu falei assistência. Não, mas que é assistente social, né? Serviço social. E você fez onde?
Lá em Rio Preto. Em Rio Preto. Em Rio Preto, comecei numa faculdade, aí depois eu mudei. Aqui em Catanduva não tem. Não, aqui Não tem. na época não tinha, né? Era presencial. Presencial. 4 anos de faculdade. E aí eu me mudei para Rio Preto justamente por conta da faculdade. Na faculdade. E me fala uma coisa. Isso Você... já faz quanto tempo que você está formada? 14 anos. Vai entregar a idade, não. Deixa, não não tem problema. Olha esse do Gente, parece que tem Charlot. 18 anos. Ai, quem me dera. E já é mãe. Mas você já tinha esse espírito de ajudar as pessoas, né? Sim. Porque isso é essencial. Isso eu falo assim, foi construído. E Sim. depois eu refletindo, eu falo, gente, como que veio isso, sabe? Acho que um pouco da minha mãe também. 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 Lógico. Minha mãe é muito assim, ela é muito solícita, então eu sempre via prestativa. Então isso eu acho que eu acabei puxando dela também, E sabe? quando você faz o serviço social, a faculdade, é uma faculdade, É uma faculdade. né? Faculdade. Você tem áreas onde você vai se especializar? Isso, tem os segmentos, né? Que pode ser tanto a área da criança e adolescente, a área da pessoa idosa, mulher vítima de violência doméstica, tem a área da saúde, tem a habitação, tem a previdência. Então tem vários segmentos que a gente pode atuar. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é. É importante a gente falar isso, porque as pessoas... Hoje existe uma geração muito diferente, né? Que pensa em internet, youtuber, né? Influencer, essas coisas. Mas existe uma necessidade, que eu trabalho, o serviço social é uma necessidade primeira para a sociedade, né? Mas não é qualquer um que simplesmente fala, é você, vou trabalhar no serviço social, não sabe a dificuldade que é. Né? É muito difícil porque a gente tem que ter aquela ideia de não preconceito, né? Tem que, assim, tirar tudo que você tem de preconceito com a vida, com as pessoas, porque é uma profissão que você não pode. Sim. Né? Tem que entender de sociedade. Né? É importante, não é? Que é a história, né? Do contexto onde você tá. Exatamente. Como que você vai atuar num contexto difícil se você não entende ali aquelas relações sociais que perpassa aquele contexto, aquele indivíduo? Então tem que entender. Tem que estudar muito. Né? E tem que estar estudar o sempre ser humano. atualizada. Sim. Porque as coisas mudam na sua área de bastante. É assim, o tempo todo. Imagina. E toda vez que a gente traz um profissional aqui, a gente sempre traz profissionais, a gente sempre faz essa pergunta. É um campo de trabalho... tem campo de trabalho? Tem. Hoje, muito mais, né? Hoje muito mais. Bom. Não é tão rentável, digamos assim, né? Porque ainda tem aquela ideia da profissão, né? No meu caso, que é aquela profissão que pode ser fazer uma caridade, por exemplo. Sim. Mistura. Então, assim, porque o serviço social nasceu dessa ideia. Né? E com o tempo ele foi tomando forma de profissão. Sim. Mas na época não. Quem fazia esse trabalho social não era um profissional. Não. Né? Era alguém que estava ajudando. Ajudando. Sim. Então, com o tempo foi evoluindo a profissão, entendeu? Então acontece isso também. Isso nasceu, eu acho que muito de um conceito, não só de uma, mas de várias, né? O conceito religioso, né? Geralmente as igrejas, os templos que ajudavam as pessoas. Exatamente. Na época, né, as freiras também faziam muito esse trabalho. Primeira dama acontecia, né, de fazer esse assistencialismo, né? Com o tempo foi entendendo que não. Que é uma profissão e uma necessidade. Né? Que tem que ter uma política pública organizada, né, que é direito e não é favor, né, que tem essa diferença. Isso é muito importante. Na área artística também. Quando tem verbas, é direito. Direito, não é favor. Porque fica parecendo que tá mendicando. Isso, né? exato. E é muito triste isso, porque a gente paga tanto imposto que é para ter esse respaldo, não é mesmo? Exatamente. E aí a gente viu muita coisa sua, além de te conhecer e te admirar, a gente admirou mais, porque você mostrou muitas coisas de trabalho relacionado com idosos, né, Charlot? Como surgiu isso para você, esse caminho? Olha, foi um caminho que eu não imaginava que eu nunca, né, ia trabalhar com essa questão, né? Quando eu me formei, logo quando eu me formei, na faculdade, a gente viu umas pinceladas ali, né, de alguns segmentos. E eu só pensava o seguinte, quando acabar a faculdade, eu vou trabalhar com criança e adolescente, né? Porque na minha cabeça, na época, criança, adolescente, você tinha perspectiva de trabalho. Sim. Já tem futuro. Exatamente, já com o idoso, não. Tá. E logo quando eu me formei, o meu primeiro trabalho
foi com pessoas Com idosas. pessoas idosas. Então, a princípio, teve uma barreirinha. Foi com assim. 60 a mais. E aí foi numa instituição que a gente conhece como asilo, mas Sim. nem Não se fala mais não asilo. se fala mais Agora, asilo. ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas. Olha só. Instituição de longa permanência, Permanência. nossa casinha. Porque a ideia de asilo traz aquela ideia de pessoas jogadas, Exatamente. abandonadas, né, que não serve mais para nada. E a sua profissão tem que tirar esses estigmas, né? E é muito difícil. Imagina. É muito Mas, difícil. assim, você é uma pessoa muito Mas, peraí, aberta. aí foi o trabalho com idoso, só um pouquinho, Xelu. Aí foi o trabalho com idoso que surgiu. Foi a partir daí. E quando eu cheguei na instituição, né, eu levei um susto muito grande. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Como que eu posso trabalhar com essas pessoas? E aí foi a virada de chave, foi a descoberta. Olha. Tem muita coisa para se fazer, são pessoas que demandam muito, tem que ter uma sensibilidade, tem que ter um olhar humanizado, tem que buscar todos os dias informações, porque sempre muda. Sim. E foi assim, é meu coraçãozinho, eu falo que ali vibra meu coração, porque... Amor E como que o teu coração começou a vibrar especificamente pro idoso? Quando eu tive a minha primeira experiência, né, tinha uma idosa ali, especificamente na instituição, que ela não recebia visitas, Sim. né? E todo mundo ali não entendia muito bem, porque não tinha esse trabalho social ali na instituição. Eu fui a primeira, né, e instituí o trabalho ali dentro, né? E eu fui buscar na família, né, o porquê que não tinha essa visita. Sim. E a família me trouxe, né, essa dificuldade, porque ao longo da vida, ela não foi uma pessoa tão fácil de lidar, digamos Entendi. assim. Não era uma pessoa tão querida. Não soube estabelecer bons vínculos. Que isso chegou na velhice, né? Ficou muito claro ali esse vínculo fragilizado com a família. Certo. E foi muito interessante, né? Com o meu trabalho, a gente foi construindo bem devagarzinho essa reconstrução desse Ai, que vínculo. bonito. Aí eu falei, é isso que eu quero. Resgatar. Para que essa pessoa, né, de 60 a mais, ela tivesse, né, um aconchego. Exatamente. Que tudo bem, ela errou, né, de não criar os vínculos, mas e daqui para frente, o que pode ser? Né? Exatamente. Aliás, tinha uma pergunta lá na frente, mas você falou, agora a gente vai já trazer essa questão. Nós fomos numa instituição e a administradora falou que 60% das pessoas idosas ali não recebiam visitas. Né? Então, se mudou-se o nome, mas continua a questão do abandono. Do abandono, continua. E a gente sabe, para muitas pessoas é difícil, questão de profissional, um monte de coisa. Mas existem muitas pessoas mesmo que é se desfazer da pessoa, né? Tem aquela ideia também, que era uma coisa que me chamava muita atenção. A pessoa trabalhava, era produtiva, e ela vai envelhecendo, é um processo natural da vida. Sim. E dado momento, a família acha que aquela pessoa não é mais produtiva, e aí por isso ela tem que ir para uma instituição. Sim. Tinha muito essa ideia, e acontecia essa transição, sabe? Entendi. Enquanto a pessoa produzia, trabalhava, ela estava ali, né, fazendo alguma coisa. A partir do momento que isso muda, a família entendia que ela tinha que ir para uma instituição. Então tinha que também desconstruir isso, sabe? Né? Envelhecer é um processo que todo mundo passa. Vai passar. Vai passar, A não ser inevitável. que você queira morrer novo. Exatamente. A única maneira de não envelhecer é Exatamente. E acontecia muito isso. E a questão desse abandono na instituição acontece muitas vezes da própria instituição também, de limitar o acesso do idoso a ele poder sair, a continuar tendo a sua vida mesmo estando numa instituição. Né? Então o trabalho também, ele passa por isso, né? Olha, o idoso, ele está aqui, mas ele tem direito de poder sair, ter convívio com outras pessoas para além desse ambiente, sabe? Você acha que isso, de uma certa forma, geralmente é inconsciente, imagino, porque as pessoas, nós, como um todo, temos medo de encarar o fim, porque a finitude. E aí você falou uma coisa muito importante, né? Eu lido muito com isso no dia a dia, as pessoas não querem encarar isso de frente, né? Quando se fala do envelhecimento, nos traz a ideia de morte também. Já associa. Então, não quero falar, não quero mexer, né? Mas tem que falar. Né? Se a gente quer essa mudança, quer essa transformação, tem que falar. Mesmo porque os 60 a mais hoje, muitos chegam no 90, no 100. Olha só quanta vida ainda tem depois dos 60. Porque mudou muito. Uma pessoa com 60 anos há 80 anos atrás era um idoso. Nem 80, vou chamar.
os Outro dia- nossos tios, quando tinham 40 e pouco, a gente achava que era... Outro dia a gente viu na rede social uma pessoa falando assim, aqui em Catanduva, aconteceu infelizmente uma morte, e a notícia era: idosa de 67 anos morre atropelada. Foi mesmo. 67 anos? Hoje? Poxa. Você não pode chamar de idoso, né? Porque é 60 a mais. Sim, Porque assim, hoje uma pessoa de 60, 70, 80 anos, ela tá com uma vida ativa. sim, sim. Né? Coisa que isso lá no passado Uhum. não ocorria, né? Até há 14 anos atrás você deve sentir essa diferença, não é? Muito, Como muito. era e como é hoje. Exatamente. E acho que até para a questão da mulher idosa, né? A mulher, Sim. quando tem uma idade, se ela não tá produzindo ali, ela já é considerada, na época também, né? Sim. Não serve mais para muita coisa, É né? verdade. Então hoje também mudou, né? Vem mudando o preconceito. É um pouco maior com a mulher Com a idosa mulher, do que com o homem, não é? Muito, muito. Eu não sou idosa, mas eu sinto. Foi. Não, eu tô brincando, mas é verdade, não é? Tem. Tem essa coisa. Até nisso a mulher chama, até nisso. Mas Só o por homem ser tem mais dificuldade na velhice, no sentido assim, porque ele é muito. O homem, infelizmente, ele é muito dependente. Né? É essa a dificuldade, porque quando chega nessa idade especificamente, né, lógico que não é cronológico assim certinho, né, vai com o tempo. Ele, ao longo da vida, ele foi sempre dependente de alguém, Sim. e esse alguém era uma mulher, Sim. né, e aí chega no momento que não tem mais essa pessoa ali, né, e ele não teve lá atrás, ele não soube ser funcional, Sim. É né, verdade. e aí ele vai depender de cuidados também na velhice, né, tá mais difícil por esse aspecto. Sem elas, gente, nós. Ó. Mas o preconceito é em cima da mulher. É, Sim. muito. Uhum. E fala que ó, a gente tem que seguir roteiro aqui, gente, que a memória e tal. Aí, ó, tempo. Né? Aqui, Xalô. Mas Qual que é? aqui, Xalô. Gente, é que a gente se segura para não deixar a conversa rolar. Senão Porque vai se mais deixar. chora. Porque a gente joga roteiro fora, vocês sabem disso, né? Mas me fala uma coisa. As necessidades essenciais para nós idosos. O que você, com o seu olhar profissional, você diz é imprescindível? Algumas coisinhas. Eu considero que o respeito, Tá. e não é só aquele respeito só falado, é Sim. realmente de fato concreto no dia a dia. Né? Quando o idoso ele fala alguma coisa, levar em consideração, legitimar aquilo, né? Uhum. Não achar que porque é idoso não tem valor nenhum que ele está falando. Então, acho que para mim, tá? Sim. O essencial é o respeito. Ver a dignidade daquela pessoa, ver como ela como pessoa, Sim. de fato, né? Então, acho que isso é imprescindível hoje, no meu olhar. Mesmo porque o mundo está envelhecendo, porque nós temos cada vez menos jovens. Sim. Né? O Brasil também. Gente, gostando ou não, os 60 a mais estão durando mais. Sim, Não. exatamente. E mais ativos. Mais ativo. Né? Essa revolução, né, digital que está ocorrendo também. Sim. Muitos, né, idosos enfrentam dificuldade. Tem violências também que acontecem aí, né, do próprio familiar. Sim. O idoso tem dificuldade muitas vezes, né, de entrar no aplicativo, manusear ali a questão financeira. Sim. E muitos familiares se ocupam dessa fragilidade. Ou não quer. Minha Exatamente. mãe mesmo, né? Lembra, Xalô? Ah, não queria. Então leva o celular, eu te caço, ó. Tá viva, tá bem, tá precisando de alguma coisa? É só o vermelhinho e o verde. Porque vocês não querem. Não quer. E tudo bem. Não teve isso lá atrás, né? Sim. Tem tilinice também que não quer. Então, mas aí eu acho que vai muito numa questão que, assim, a gente, na nossa cabeça, a gente não está envelhecendo. Né? Só que o corpo está envelhecendo. Eu brinco muito com as pessoas, né, da nossa idade. Assim, você não envelhece, eu não faço 80 anos. Os meus ossos também fazem 80 anos, minha pele faz 80 anos, tudo faz 80 anos, né? Mas só que na nossa cabeça a gente acha que pode viver normalmente. Não é tão simples assim, né? Agora a gente ia falar de uma coisa importante. É. A gente passou isso na família, com a minha tia, tudo. Os cuidados com criança, é lógico, a gente sabe que isso demanda financeiramente. E dos idosos é mais complicado, não é? E tem aquela frase típica, né, que idoso volta a ser criança, Isso. e eu discordo. Ai, gosto, porque eu falo direto, eu quero saber para parar de falar. Ele não volta a ser Onde que ele criança. volta, Ele não né? volta, Onde que ele ele não volta. Cuidar de uma criança é de um jeito. Aí eu tenho um filho, né, hoje eu sei como é que é. E idoso totalmente diferente. O idoso, muitas vezes, ele tem aquela resistência porque tem uma bagagem de vida lá atrás.
Ele não vai aceitar que um terceiro venha querer fazer o que ele já fez há muito tempo. Sim. E é muito diferente, né? O idoso, ele se torna uma pessoa pesada, entre aspas, ali no cuidado. Então, ele não volta a ser criança. Ele é um indivíduo que está envelhecendo e que naquele momento demanda um cuidado, né? E que muitas vezes quem está cuidando emocionalmente também não dá conta, porque exige muito, exige bastante. Ele não aceita determinados cuidados porque acha que não está certo, não quer tomar o banho, não quer comer. Criança também faz isso, mas é diferente que a criança ela está se desenvolvendo. O idoso não, ele já se desenvolveu. Já se desenvolveu. Já. Né? Então, E às vezes pode ser uma questão, desculpa, Charla, de novo, de chamar atenção. Também. Pode ser uma questão de chamar atenção, pode ser a questão da demência também, né? A questão do senil que está envelhecendo, né? Pode ser tanta coisa, por isso que o olhar de quem está ali é muito importante, né? De não rotular, né? Porque se você rotula, você não cuida. Você que vivenciou muito isso, né? Porque muitas vezes eu imagino que a solidão, o abandono, acelerem esse processo de demência, ou não? E isso é um ponto muito importante também, sabe? Que quando eu trabalhei diretamente com os idosos, eu via muito isso, essa solidão. Né? E muitas vezes a solidão não começa lá na instituição onde ele está, começa dentro de casa. Então, era uma pessoa que participava das festas familiares, mas que hoje os mais jovens da família vai para a sala e o idoso vai ficando isoladinho no cantinho. Então, ali já começa essa solidão. Não começa mais levar o idoso para os eventos, não começa mais incluir. Que a gente nem percebe, né? E aí acha que o idoso não está percebendo, não está sentindo, ele está observando tudo, né? Ele só não está sendo incluído ali naquela conversa, naquele passeio, porque acha que ele vai ser um peso, né? Então ali já vai começando essa solidão. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você, que a gente já fez algumas viagens fora do Brasil. A ideia lá fora é um pouco diferente. No sentido assim, a gente vê muito idoso cadeirante em excursões. Olha, não é mesmo, Charlotte? E vão, e um empurra, o outro empurra, ou da família ou não. Nós já vimos mesmo em lugares íngremes, assim, a pessoa mais idosa, né, de idade, ela com o andador, subindo as escadas. Então, assim, não é que não tenha lá fora, mas a gente percebe que as pessoas tentam, mais idosas, se encaixar, inserir. Eu quero também, eu posso. Sim, quero pertencer. E a família, ou onde ela está inserida, vai adiante. É uma questão muito cultural nossa aqui do Brasil, né? Isso acontece com criança também, mas a gente está falando especificamente disso ainda mais. E voltando à questão do cuidado com o idoso, a gente vê hoje muitos cuidadores, né? Que precisariam ter uma formação específica, não é? Sim. Porque eu falo que a gente conhece, a pessoa fala assim, às vezes ela está desempregada e fala, eu vou cuidar de idoso. Achando que é simples. Não é tão simples assim, né? Porque você está lidando com uma história. Gente, isso é importante. Nós temos história. Cada um de nós tem uma história. E há uma tendência dos mais jovens desrespeitarem essa história, né? Sem imaginar que eles estão construindo a deles também. Exatamente. Né? É lógico que nem todo idoso é sábio. Mas em alguma área, que muitas sabe mais que a gente. A tendência de ficar cada vez mais ranzinza é natural. Mas as pessoas não entendem que podem aprender muito com a pessoa. Sim, né? Sim, isso é muito importante, né? O cuidador, ele é essencial nesse cuidado. Sim. Né? Eu via muitas vezes ali, por exemplo, o idoso, ele estava no ambiente dele, ali, né? No quarto dele, é o quarto dele. Sim. Já entrava com tudo, não pedia licença. Sim. Isso, invadiu o espaço. O que acontece? Você falou de criança, mas acontece com adolescente. Invadiu o espaço. Exatamente, né? Então, o cuidador, ele é essencial nisso, né? Então, por isso que é importante ter esses cursos para que as pessoas se capacitem também, como cuidar, lidar com essas dificuldades. Porque nós não estamos falando de acompanhante, né? A pessoa que está ali, porque a gente vê muito em filme, né? Vamos acompanhar fulano, ou para fazer um chazinho, ou para sair, mas aí com uma certa idade, dependendo das dificuldades físicas, né? Exatamente. E em termos de, infelizmente, de registros de violência contra idosos, aumentou, diminuiu? O que você tem notícia sobre isso? As nossas leis funcionam em favor dos idosos? Hoje as leis elas são mais rigorosas, né? Digamos assim. E está dando mais visibilidade também. Sim. A questão é que quando a violência ela acontece num ambiente doméstico, ali entre quatro paredes,
ela só vai evidenciar, aparecer, se aquela pessoa que sofreu conseguir denunciar. Sim. O que muitas vezes não consegue. Porque a violência psicológica é aterrorizante. Sim. Né? Às vezes nem agride fisicamente, sim. mas é pior, mas é pior porque não é perceptível, né? Então, assim, a presença daquela pessoa já intimida muitas vezes, né, a pessoa idosa, e é muito difícil. Né? Então, assim, aumentou muito. Eu penso que hoje também as pessoas elas têm mais acesso à informação, Exatamente. né? Tem muitos idosos que hoje muita dificuldade, mas tem ali o celular, entra nas redes sociais, é um vizinho falando, então chega mais rápido. Sim, há pessoas que colocam câmeras. Exatamente, exatamente, mas aumentou muito essa violência patrimonial, né, pegar os bens, né, um cartão, faz empréstimo no nome da pessoa idosa. Ainda tem muito disso, né? Muito. A única renda da família é aquele benefício do idoso. Então, parece que não, mas acaba explorando também dentro desse contexto. Sim. Né? É neto que pega cartão, é filho que pega cartão, acontece. Nossa, é muito triste isso, e ao mesmo tempo tem que se falar sobre isso. Precisa. Né? Tem que se falar sobre e isso. Precisa mesmo que as leis defendam, né? Defendam o idoso, os direitos dele, tá? Exato. Que a gente falou lá do comecinho, né? Isso é muito importante, gente. Não é caridade, é direito. É direito adquirido. Você paga tanto imposto, né? Exatamente. Merece ter um final de vida digno. Digno. E hoje existe um processo, a gente inclusive iniciou as aulas de teatro lá para 60 mais no Sesc Catanduva, que existe uma consciência hoje geracional, intergeracional, que isso é muito mais comum na Europa, de tentar unir as gerações. Então existe geralmente projeto para crianças, existe projeto para adolescentes, existe projeto para 60 mais, só que hoje está surgindo a necessidade de se unir essas gerações, fazer projetos para todos juntos, né? Para que haja troca. Porque aí você vai deixando uma sociedade cada vez mais saudável, né? Isso é importante, né? Mas não existe aqui muitos projetos assim. Olha, nessa instituição que eu trabalhei tinha esse projeto, né? Então tinha as crianças de algumas escolas que iam até lá, até mesmo da PAI, né? Para ver esse mundo. E tinha um choque, né? Muito grande, mas também tinha a interação, essa troca que tem que ter, né? Acho que isso fortalece cada vez mais a questão do envelhecimento. Né? Mas eu acho que várias prefeituras, eu acompanho a nossa sobrinha Luana também, várias prefeituras investem. Né? E se tiver alguém na cidade, né, não só político, mas alguém que faça esse serviço de falar para a prefeitura, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque se você deixar, penso eu, né, o idoso, a pessoa 60 mais, ativa, tudo vai minimizando, né? As doenças, tudo. Hoje a gente vive mais, né? Isso é fato. Sim. Mas como estamos vivendo mais? Né? Tem que ter esse olhar ativo mesmo, né? Eu falo que a questão ativa não é só a questão de você fazer uma caminhada ou uma atividade física, é muito mais. É dar qualidade aos seus vínculos, né? A questão da alimentação também é importante. Sim, verdade. Né? Isso contribui, fala que é um pacote, né? Sim. Contribui para que esse envelhecimento seja ativo. E quando fala de envelhecimento, é importante também a gente olhar de onde estamos falando. Né? De onde é essa pessoa idosa? Onde ela está inserida socialmente. Exatamente. Porque o envelhecimento não é igual para todos. Isso é verdade. Não é igual. O barco é diferente. É diferente, né? Se a gente fazer um recorte na questão racial também, isso tem um impacto muito grande. Né? Como é o envelhecimento para a população negra, para mulheres periféricas, então assim, tem esse recorte também, não é igual. Exatamente. Que é por isso que as prefeituras têm que estar com pessoas preparadas para ver esses recortes. Exatamente. Agora, a gente não está ganhando nada para isso, mas falando do Sesc, não só na nossa cidade aqui em Catanduva, como na sua, em Rio Preto e tudo, gente... Projetos, né? Eu vou falar dos 60 mais. Tem atividade para toda pessoa, né? De qualquer área, não é verdade? É fantástico. Realmente vai ser todo mundo, né? Todo mundo. É muito legal, muito bacana. E é acessível para todos. Isso, é acessível. Isso. Né? Facilita, né? Isso é muito bonito, porque é o que a gente precisa, né? Sim. E eu só queria colocar uma adendo aí, é o seguinte. A gente fala das instituições, das prefeituras e tudo. Precisava ter uma conscientização desde pequeno na escola, na formação do indivíduo, para que ele entendesse que a vida é um ciclo. Né? E
a velhice, né, o final da vida, na verdade, é o crepúsculo de uma existência. Né? É o grande finale de uma existência. E criar condições para que esse grande finale seja bonito é fundamental. Porque todo mundo vai ter, se Deus quiser, um grande fim, né? Agora, filosoficamente, o que você acha, pela tua vivência, como é que a gente se prepara para a velhice? É uma pergunta. Você é que é especialista. Eu sei, você já tá. Então vai ser. Fala aí. Olha, eu demorei para entender como a gente se prepara. E até hoje eu fico me perguntando como, né? Você tá longe. Eu me pergunto. Mas você pergunta. Eu me pergunto porque, assim, todo dia a gente envelhece um pouquinho. Sim. Não é quando eu completo 60 que eu... Isso mesmo. Entendeu? É uma construção diária, todos os dias, né? Então é uma pergunta difícil de ser respondida, mas que traz também uma reflexão, né? Então hoje, vou fazer 42 anos, né? O que eu posso fazer? Começar hoje? Já estou começando faz tempo, né? Então eu comecei mudando aspectos da minha vida no sentido de ser mais ativa. Porque eu estava ficando naquela condição mesmo, né? Com 40, já tô numa idade, não sei fazer muita coisa. E eu comecei ali na minha rotina a mudar. Gente, foi assim, a virada de chave. Foi virada de chave. Dica, gente. Me tornar ativa. Porque eu sei que quando chega esse momento de mais idade, eu não quero sentar numa cadeirinha e ficar esperando a minha vida passar, não. Sim. Eu quero acontecer, quero fazer as coisas. Então, acho que isso também é importante, né? Então, comece hoje. Não importa a idade que tem, comece hoje. Vai fazer uma atividade física. Se tem algum vínculo aí que não tá bom, vai reconstruir esse vínculo, porque isso vai fazer diferença também. Né? Então, esse processo, ele é muito importante. Eu vejo dessa forma, sabe? Essa questão do vínculo é muito importante, você falou. Porque ao longo da vida a gente vai dispensando as relações, né? E lá na frente podem fazer diferença. E é o simples, é o básico. Às vezes é uma pessoa que vai estar ali do seu lado. Que vai te ajudar naquilo que você precisar, entendeu? Agora, se você não soube construir isso ao longo da vida, isso vai ter um impacto muito grande se você chegar na velhice. Né? Porque tem a solidão. Solidão. Exato. Né? E esse fim, ele tem que ser digno. Humanizado. E não é só a questão da atividade física, social, mas intelectual também. É importante ler, é importante assistir cinema. De estudar. Estudar. Gente, assistir alguma coisa. Nós temos pessoas, inclusive, já com mais 60 a mais, entrando numa faculdade, né? Começando um curso, pulando de paraquedas, né? Fazendo coisas que às vezes uma vida inteira podiam ter feito, mas sempre ali, né, se segurando. Isso é importante. E vocês jovens, pensem muito nisso. Porque é o seguinte, mesmo porque as relações que você falou, filhos vão embora, as pessoas viajam, se mudam, né? Porque é natural, é a vida que segue. Exatamente. Né? E a pessoa vai ficando. Vai ficando, né? É importante, sim. Que maravilha, é bom isso, hein? Vai pensando tudo isso. Pra você já tá, né, Xavier? Você já sabe, ó. Pega aí, Xavier. Agora nós vamos fazer a pergunta, depois a gente fala para deixar um recadinho. Sim. Uma pergunta. Se você pudesse fazer um chá, reunir uma pessoa que você gostaria chamar uma pessoa que você gostaria muito de estar tomando esse chazinho com ela, não da família. Alguém que você admira, pode ser alguém que já morreu. Eu queria fazer um chá e conversar com essa pessoa. Deixa ela falando. Mas eu tô dando aqui, eu tô abrindo leque. Você tá dando spoiler. Spoiler. Quem seria? Olha, tem muitas pessoas assim que vêm, né, no meu coração e seria injusto se eu não falasse de uma ou de outra, né? Por isso que a gente já fala da família, não? Mas recentemente eu participei de um evento onde o palestrante, ele era um especialista nessa área, né? E ele trouxe ali várias visões da questão do envelhecimento que até então eu também nunca tinha despertado, né? Não sei se eu posso falar o nome dele. Vontade. É o Dr. Alexandre Kalash. Não conheço. Depois se vocês puderem até pesquisar. Vamos colocar a foto dele. Ele traz um conceito ali e eu vi nele assim a fala dele tão próxima, sabe? Ele trouxe várias reflexões a respeito do envelhecimento e eu pensei, falei, que vontade de sentar com ele, conversar, ter essa troca, porque ele foi tão assim humanizado na sua fala,
não ficou distante, Sim. sabe? Não ficou distante. Eu falei, Não é coisa técnica. não. Foi verdadeiro. Foi verdadeiro e me tocou profundamente. Então, se eu pudesse ter esse momento com ele... Alexandre Kalash. Alexandre Kalash. Ele é especialista da área. Marca ele. Alexandre Kalash. Então, assim, até eu tirei uma foto com ele no evento, que ele é um palestrante internacional, né? Até um abraço pra ele, assim. Eu fiquei muito feliz, me senti muito representada ali pela fala dele. Que delícia! Quando faz um curso, uma palestra assim. Foi muito assim, foi muito rico de ouvir, estar ali vendo ele. Falei, queria ter um momento com ele, queria, nossa, fantástico. Então aprendemos. A gente vai um café, um chá seria ótimo, porque são os melhores momentos, né? Como esse que nós estamos tendo aqui, há quantos anos que a gente não se vira? É só pelas redes sociais. É verdade. Né? E é tão bom resgatar isso, né? Mesmo porque a gente está indo pro buraco. Você, Sheldon, fala por você, Sheldon. Olha. Você não sabe a alegria que a gente está tendo de receber. Porque foi um ano intenso aquele, né? Que a gente conviveu ali, e depois acabou cada um seguindo seu caminho. Que é o que acontece. Que é o que acontece com a vida. Mas aí a rede social é interessante, porque a gente foi acompanhando ela, curtindo, né? Porque não adianta só olhar. Curte, o que custa, né? Sentir. Charlotte tá colocando as redes sociais dela. Curte, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que tá acontecendo? Que legal. Não gostei. E o assunto que a gente não tocou que diz respeito a nós, é a questão da arte na velhice, né? Na terceira idade, ou não se fala na terceira idade, 60 mais. Porque a arte é importante para você expressar, né? A arte, coisa física, né? Inclusive você vivencia, não que você seja... Ela não é idosa nas dias, né? Mas eu digo assim, inclusive você vivencia na tua vida pessoal, né? Sim, a arte, né? Sim. né? A arte faz parte da sua vida, né? E eu até vim pensando, eu falei, olha, se eu tivesse a oportunidade de voltar a fazer novamente, porque isso acho que me mantém ativa, de certa forma, e coloca a gente para trabalhar mesmo, né? Para funcionar. Então, isso também na velhice, né? Na velhice, enfim, 60 mais é muito importante, né? Se tiver esse incentivo cada vez mais. E você gosta de pintura? Gente, o marido, gente. Fala do teu marido, porque inclusive a gente precisava trazer um dia aqui também. Vamos combinar, né, Charlotte? É verdade. Ela faz parte da família Valzac em Catanduva, né? Ele está em Rio Preto também. Tá em Rio Preto. Eu sou péssima em pintar. Gente, eu sou péssima. Mas já serviu de modelo. Já fui modelo dele, já. Eu particularmente admiro demais o trabalho dele. O trabalho dele é maravilhoso. É fantástico. Ele é um artista, assim, que eu falo, olha, ele tem que crescer muito, assim, né? Sim. Ele tem essa sensibilidade de olhar para alguma coisa e falar, daí dá para fazer um quadro. Sim, é verdade. Premiado internacionalmente. Né? Então, assim, ele é um artista, assim, maravilhoso, tem uma técnica também que eu acho fantástica. E meu marido, né, gente? Mas você ter um marido ainda talentoso é muito gostoso, né? É verdade. Muito. Para encerrar, Érica, fala o que você quiser falar para as pessoas, principalmente para quem tem idoso em casa, ou quem é idoso, né? Para quem tem um idoso em casa, uma coisa que eu vejo muito e que às vezes eu olho e falo, podia ser diferente, né? Tenha mais paciência, sabe? O caminhar, os passos vai ser mais lento, mas um dia foi rápido, né? Então tenha paciência, às vezes não é pirraça, não é por maldade, ele só está envelhecendo, né? Então tenha a paciência. Não precisa amar, mas tenha paciência, tenha respeito, porque se um dia você chegar lá, você vai ver como que é difícil, né? E para a pessoa idosa, né, que tá aqui também nos assistindo, eu deixo aquele, assim, aquele abraço, sabe, de verdade. Se eu pudesse abraçar todo mundo, né? A vida, ela não termina quando a gente se aposenta, quando a gente tá com 60 a mais. Muito pelo contrário, né? Então, até o último dia da sua vida, viva, 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 viva. Dê qualidade a isso. Que acho que é isso que importa, né? É isso que importa. Eu fiquei emocionada, Xandão. Você tem que ter paciência comigo. Paciência com você. Muito obrigado. Foi uma delícia, né? Foi mesmo, Charlotte, foi. E foi bonito, sabe por quê? Porque foi verdadeiro. Eu fiquei emocionada. A gente, né? Quando é de verdade, vai tocar você também. Não, e a gente já falava, a gente conheceu ela mocinha, ainda é mocinha, mas a gente já via que vocês tinham essa liderança, inclusive no sentido de ajudar as pessoas. Sim. Isso você vai levar pro resto da vida. E isso é maravilhoso. juntar isso.
dá uma profissional, ó, daqui. E que vocês se inspirem, né? E que vocês aí se inspirem. Jovens. E por isso mesmo, compartilha essa... Gente, praticamente todo mundo tem uma pessoa idosa em casa ou na família. É importante repensar e refletir sobre tudo isso. Então aí, né? Passa pra frente, compartilha para as pessoas, né? E se inscreve no canal aí e acompanha os nossos laços amarelos, né? Sabe por quê, Charlotte? Ó, a gente vê lá, 500 visualizações, curtidas, 5, 15. Custa. Acompanhe, nos acompanhe, tá tudo ali certinho, tá bom? E muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Agora pode continuar aqui, ó, que tem coisa pra comer também. Você veio de Rio Preto aqui. A Charlotte só pensa na comida, gente. Você sabe. Obrigada. Comendo pra... Sim! Até a próxima, gente.